Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Neumar W. Agradecer a participação de todo mundo aí. Se não tiver inscrito, se inscreva, que a gente sempre traz novidades, sempre traz dicas a respeito de geotecnologias, para a gente difundir o conhecimento e vocês irem em busca de conhecimentos novos aí a respeito dessas tecnologias que a gente usa com relação a geoprocessamento. Bom, eu preparei aqui, né? Estou preparando ainda, a gente está encaminhando o processo para ter uma playlist no nosso canal a respeito do Google Earth Engine. Algumas pessoas têm me pedido, né, como que você trabalha com o Google Earth Engine e tudo mais. E daí eu estou preparando, né, uma playlist que vai ter conceitos básicos. Para isso, para eu realizar essa playlist, eu estou usando um material do o Javal Gandhi, que é um material bem interessante, que vai passo a passo a respeito dos conceitos básicos do Google Earth Engine. A partir desses conceitos básicos, vocês conseguem fazer muitas outras coisas aí dentro da plataforma. Tá, mas o que que é, né, o Google Earth Engine? Se a gente entrar aqui no site do Google Earth Engine, ele vai falar aqui, né, para você conhecer o Google Earth Engine, fala o que que ele dispõe. Então, ele tem imagens satélite, um grande catálogo de imagens satélites que você pode buscar isso com grande facilidade, porque você usa toda a estrutura da Google. Tem os algoritmos já pré-prontos que você pode utilizar e pode facilitar todo o processo, né, de dados do mundo inteiro. Então, são dados de satélite, são imagens que você pode utilizar para você fazer processamentos em grande escala. Então, pense numa situação do dia a dia, onde você precisa ter uma resposta rápida a respeito de uma determinada situação, ou de uma tendência, ou de uma classificação de uso e tudo mais. Você consegue fazer isso utilizando aí a plataforma do Google Earth, tá? E aqui a gente pode visualizar no website deles que a gente tem a própria plataforma, a gente tem o editor de código que a gente vai utilizar aqui durante essa playlist, e a gente também tem uma área falando a respeito dos datasets que ele possui, né? Então a gente pode procurar aí vários datasets, o que é interessante para a gente a respeito de temperatura de superfície, clima, atmosfera, temperatura, né, uso do solo. Tem várias informações aqui, várias fontes de dados que a gente pode utilizar e alcançar elas de maneira facilitada a partir do editor de códigos do Google Earth Engine. A gente, como eu falei, a gente vai seguir passo a passo, então vão ser uma série de vídeos aqui, a gente vai passando tópico por tópico e a gente vai começar a trabalhar de fato no Google Earth Engine na nossa plataforma, no editor de código, tá? Então a gente vai entrar no editor de código aqui, lógico, você precisa de uma conta Google para acessar ele. Então você vai acessar essa conta Google e a partir do momento que você acessa por ela, ele vai abrir esse editorzinho aqui, né? Esse editorzinho tem uma cara que nos representa algumas coisas. Aqui do ladinho eu tenho alguns scripts pré-prontos. Eu tenho os meus scripts, né, que são coisas que eu desenvolvi aqui ao longo do processo, e tem também alguns exemplos, né, de scripts que a gente pode ter. Então, por exemplo, eu posso procurar aqui por filter e ele vai me dar uma resposta de alguns scripts aqui para máscara de nuvens, né, datasets e tudo mais. Ele vai trazer os relacionados a isso. Bom, eu tenho a aba Docs aqui também, tá? E ele me traz aqui os algoritmos específicos e a documentação desse cara, o que que significa, quais são os inputs, né? Quais são os parâmetros de entrada, tá? E eu tenho a aba Access, que são os dados que eu posso importar ali ou posso exportar e deixar ali na minha base de dados para utilizar durante a execução dos meus scripts. Aqui no meio, eu tenho a parte onde eu escrevo de fato os meus scripts, né? Então a linguagem que a gente vai usar aqui é JavaScript. E daí a gente vai seguir uns passinhos aqui, tem algumas coisas que são inerentes ao próprio Google Earth Engine, mas a gente vai seguindo passo a passo para entender um pouco essa linguagem. Aqui em cima eu tenho alguns botões de executar o meu script que aparece aqui embaixo, apps, né? A gente vai passar por tudo isso.
O Inspector, que quando eu clico nele eu consigo vir aqui no meu mapa e buscar informação a respeito disso. Então, quando eu clico aqui, ele me traz longitude, latitude. Se eu tivesse uma camada aqui, ele me traria a informação da camada também. O console, e tudo que eu executo aqui, se tiver algum print, alguma coisa que ele dê um output, né? Uma mensagem output, ele vai sair aqui para mim. E os tasks, né? Se eu coloco o dado para exportar alguma coisa aqui, ele aparece nessa abazinha a imagem de task para mim. Bom, aqui embaixo a gente tem o nosso próprio mapa, então quando eu executar algum script aqui que vai me dar uma resposta que eu peça para adicionar ao mapa, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? E em situações ele aparece também aqui a lista de camadas, né? Eu posso definir isso para aparecer a lista de camadas, habilitar ou desabilitar a camada que eu importei para essa região. Aí eu tenho inserir marcador, eu tenho desenhar linha e outros elementos aqui que a gente pode utilizar também na hora que eu estou trabalhando com o mapa. A bolinha do mouse eu consigo dar zoom, né, para aproximar do meu dado aqui, tá? E segurando o mouse aqui com a mãozinha eu posso carregar para a região que eu estou trabalhando, para a região que eu quero, beleza? Então, essa é a parte inicial aí, só para a gente entender o que é a plataforma, entender como ela se comporta. E na próxima já, a gente vai começar a entender um pouquinho da linguagem, o que a gente de fato pode fazer dentro dessa plataforma, como que a gente pode buscar informações, e assim a gente vai seguindo várias aulas aí, né? Vários momentos de encontro nessa playlist que a gente vai acabar entendendo como funciona a plataforma e no futuro vocês possam ainda dominar muito mais essa plataforma e agilizar os processos de vocês no dia a dia quando vocês vão processar dados em larga escala. Beleza, gente? Eu vou tentar fazer vídeos curtinhos, porque daí a partir de vídeos curtinhos vocês vão passando, vão vendo, conseguem refazer os exercícios e daí continua o processo. Eu acredito que através de vídeos curtos vocês consigam assimilar melhor toda a informação que a gente vai passar aqui no decorrer do processo. Então, até o próximo vídeo. Vejo vocês na aula 02 Google Earth Engine da playlist. Falou, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.